Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Estou gravando esse vídeo no dia 8 de setembro, são 13 horas e 54 minutos. Após 2 dias de cama, por ter sido acometido por uma gripe muito forte, vocês podem perceber que a minha voz ainda está meio rouca. Ontem e anteontem, praticamente não estava aguentando nem falar. Não estava conseguindo falar. Mas graças a Deus estou em pé. E eu gostaria de analisar com vocês. Eu estou falando baixo porque minha garganta ainda está um pouco ruim. Então eu quero analisar com vocês alguns textos bíblicos que serão úteis para que nós identifiquemos, ou pelo menos cheguemos muito próximos de identificar quem será aquela segunda besta que aparece no capítulo 13 de Apocalipse, a partir do versículo 11, se não me engano, se não me falha a memória. É uma besta que surge da terra. A primeira besta surge do mar e essa besta surge da terra. Essa besta que falava como... tinha 2 chifres de cordeiro, mas falava como dragão. Daqui a pouco a gente vai lá para o texto. Antes eu quero ler com vocês alguns textos que poderão nos ajudar a entender essa questão dessa segunda besta. Porque até essa expressão segunda besta é nossa. Porque a Bíblia fala de uma outra besta surgindo da terra, né? Nós convencionamos chamá-la de segunda besta porque nós já temos a descrição da primeira logo no início do capítulo 13. Só que essa besta, o que nós convencionamos chamar de segunda besta, ela desaparece. Eu digo em termos de besta. A expressão besta, essa que surge da terra, ela desaparece. Ela vai dar lugar a uma outra expressão que vai caracterizar essa personagem. Porque essa segunda besta é interpretada pela teologia adventista como sendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos é todo um país que, segundo a teologia adventista, vai se enquadrar dentro das características dessa besta que surge da terra. Mas essa expressão, besta que surge da terra, ela desaparece e vai dar lugar a uma outra expressão que nós vamos ver lá na frente, que, juntamente com a primeira besta, é lançada no lago de fogo. Daqui a pouco a gente vê isso. Mas antes de chegarmos lá, vamos ler o que Jesus nos diz aqui em Mateus capítulo 24, versos 23 até o verso 27. É um trecho do discurso profético de Jesus, né? 23 diz assim, de Mateus 24. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios. Olha, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível. Verso 25. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vejam,
falsos cristos, falsos profetas, alguns deles operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível. É óbvio que não será possível enganar os eleitos. Os eleitos estão protegidos do engano. Eles estão imunes quanto ao engano. Nós vamos ver isso agora. Um Cristo surgindo aqui ou acolá. E Jesus diz, olha, não acreditem, não vão lá, não acreditem. Por que vocês não devem acreditar nisso? Que um Cristo está ali ou acolá fazendo prodígios, sinais, milagres. Por que vocês não devem acreditar? Porque a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente. Então, ela será uma vinda gloriosa, perceptível a todo olho que estiver vivo na terra. Né? Jesus não vai aparecer de modo individualizado para uns em detrimento de outros. Não, assim não será a vinda do Filho do Homem. Está muito claro isso aqui, não está? Agora, leamos o que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. Leiam comigo do verso 7 até o verso 12. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo. Presta atenção nisso aqui, o iníquo. Será revelado o iníquo. O iníquo não estava revelado antes. Ele estava encoberto. Né? Mas agora, num determinado tempo, o iníquo se manifestará, se revelará. Olha, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, esse iníquo que vai aparecer no determinado tempo, ele será eliminado pelo próprio Jesus na sua vinda. Preste bem atenção nisso. Esse iníquo vai agir até a volta de Jesus. Prestem atenção nisso. Isso aqui está muito claro. Olha o verso 9. Ora, o aparecimento, ou seja, quando o iníquo é revelado, né? O aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Então, quem é que vai forjar essa revelação, esse aparecimento do iníquo? Eu digo forjar porque, como nós veremos depois, esse iníquo aqui, ele será uma personagem que aparentemente terá autoridade. Ele terá muita autoridade. E se é Satanás que está por trás desse aparecimento do iníquo, você pode esperar o quê? Olha, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Veja o que está por trás do aparecimento do iníquo. Veja isso. E com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Veja, sobre quem o iníquo obterá sucesso? Fazendo sinais, prodígios, manifestando seu poder. A que grupo de pessoas ele se dirigirá e obterá sucesso? Olha aqui, aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É a esse tipo de gente que o iníquo conseguirá enganar. Viram que Jesus lá atrás em Mateus disse, olha,
Surgirão falsos cristos e falsos profetas, fazendo grandes sinais, prodígios, né? Milagres, procurando enganar, se possível, os eleitos. Se possível, porque não é possível enganar o eleito. Esse iníquo aqui, que fará grandes sinais, isso aqui é um falso Cristo, gente. Isso aqui será um falso Jesus. Por isso que eu disse que isso aqui, esse aparecimento, essa revelação do iníquo, ele é produto do engano de Satanás, forjando um Cristo falso. Isso aqui é uma profecia dando conta de que Satanás forjará uma volta de Jesus. E esse falso Jesus fará milagres, prodígios, sinais, que vão enganar quem? Os que estão perecendo. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Os eleitos não serão enganados. Olha o verso 11. É por este motivo que Deus lhes envia. Envia quem? Os que estão perecendo. Os que não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro. É Deus que lhes envia a operação do erro. Envia como? Permitindo que Satanás haja. É desse modo que Deus envia. Você vê que a vontade soberana de Deus, nesse caso aqui, se cumpre através de quem mesmo? De suas criaturas. De suas criaturas. Não é o próprio Deus que chega ali e engana, que mente. Ele se utiliza daqueles que são injustos, daqueles que já estão perdidos, do próprio demônio, do próprio Satanás, do próprio diabo. Envia a operação do erro através deles. Veja que eles estão a serviço do próprio Deus aqui. É isso que o texto revela, meus irmãos. Não fiquem chocadinhos, como se eu estivesse falando alguma coisa diferente do que a palavra está dizendo aqui, não. Presta atenção no texto. Tem muita gente muito, sabe, com a sensibilidade extremada aqui, achando que o que nós estamos falando é absurdo. Não, analisa o texto. Analisa o texto, você não sabe ler? Você não sabe ler? Você não sabe interpretar aquilo que você lê? Então analisa o texto, irmão. Só isso que eu estou te pedindo, analisa o texto. É por este motivo que Deus lhe envia a operação do erro. Para dar crédito à mentira. Mentira. Produzida por quem? Por esse iníquo aqui, ó, que faz sinais, prodígios, milagres. Ele é a própria encarnação da mentira. Ele é uma mentira forjada pelo próprio Satanás, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Esses nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. É o que vai dizer Apocalipse 13:8. Esses aqui, que crerão nesse falso Cristo, nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. É por isso que vão ser enganados. Por isso eles serão enganados. Agora, vamos lá para Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Leiam comigo o verso 11, a partir do verso 11. Olha, vi ainda outra besta emergir da terra. A primeira besta emerge de onde? Vi emergir do mar uma besta. Apocalipse 13:1. Certo? Uma emerge do mar. Ou seja, essa primeira besta aqui, ela vai emergir de um grupo de nações. Países, reinos, impérios. Vai surgir daí, de um grupo de nações. Já essa outra besta, ela emerge da terra. Isso quer dizer que o raio de ação dessa segunda besta será maior do que o da primeira besta? A interpretação adventista diz o seguinte, olha, o fato dessa outra besta emergir da terra quer dizer que ela surgirá de um quadrante, digamos assim, inabitado.
Eu fico pensando, meu Deus do céu. Então quer dizer que índio não é gente. Os nativos americanos não eram gente, né? Não eram pessoas. Quer dizer que quando essa besta se manifestasse, não haveria ninguém. O território americano seria um território não habitado. É ridícula essa interpretação, né? Mas vocês sabem a que me remete essa terra aqui? Perdão, irmãos, eu estou ruim ainda. Vocês sabem ao que me remete essa figura da terra aqui? A figura da terra santa. A terra, Israel. É a essa figura, a essa imagem da terra santa, Israel, que me remete a esse termo aqui. Veja, eu posso errar? Posso. Eu sou passivo de erro. Eu posso errar. Então eu não estou obrigando ninguém a acreditar naquilo que eu acredito. Eu simplesmente agora estou mostrando para vocês algumas evidências, algumas pistas ao longo desse caminho que podem contribuir para o entendimento de um quadro maior acerca desse assunto. Besta, primeira besta, segunda besta, tá? Então não estou exigindo que você acredite no que eu acredito, que eu já acredito. Eu acredito que essa terra mencionada aqui, de onde surge essa outra besta, que nós convencionamos chamar de segunda besta, é Israel, é a terra santa. Olha, tinha 2 chifres parecendo cordeiro. O cordeiro, irmãos, vocês sabem, cordeiro é símbolo de Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que carregou os nossos pecados em si, que recebeu sobre si a ira que era destinada a nós, aquele que por conta disso nos atribui agora a sua justiça, para que nós agora, aos olhos de Deus, sejamos justos. Então veja, essa besta tinha 2 chifres parecendo cordeiro. Ou seja, ela teria semelhança de cordeiro. 2 chifres representando o quê? Poder. E parecendo cordeiro. Quem é o cordeiro na Bíblia, irmãos? É Jesus. Isso aqui não tem nada a ver com Estados Unidos. Mas falava como dragão. Parecia cordeiro. Tinha 2 chifres, né? O que denota autoridade, denota poder. Mas falaria como dragão. O que significa falar como o dragão? E aí eu faço questão de ler João 8,44 e comparar isto com o que nós lemos em 2 aos Tessalonicenses, o texto que nós lemos agora mesmo. Leiam comigo João 8,44 para vocês entenderem mais ou menos o que significa esse falar como o dragão. Quem é o dragão no Apocalipse? O diabo. João 8,44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Olha, o diabo jamais se firmou na verdade. Jamais. Prestem atenção nesta afirmação de Cristo com relação ao diabo. Ele jamais se firmou na verdade. Nunca houve um tempo, e agora estou usando uma expressão que é nossa, é terrena, onde o diabo pudesse estar de acordo com a verdade. Nunca houve esse tempo. Porque nele não há verdade. Olha, na constituição do seu ser, não há verdade. Olha que chocante isso. Quando ele profere mentira, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio.
Ele fala daquilo que constitui o seu próprio ser. A mentira. Ele é a encarnação da mentira. Porque é mentiroso e pai da mentira. Quem foi que inventou a mentira? Quem foi que trouxe a mentira para a dimensão terrestre? Quem foi que trouxe a mentira para cá? O diabo. O diabo trouxe a mentira para cá. Não foi através da mentira que ele enganou Adão e Eva lá no Éden? Foi. Foi através da mentira. Porque meia verdade é uma mentira inteira para Deus. Você se lembra, eu não vou entrar nesse detalhe lá da tentação que o diabo produziu sobre Adão e Eva. Precisamos entrar nesse detalhe. Nós estamos analisando o quê? Falava como dragão. Essa besta que surge da terra, que tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então veja, olha, nós lemos no texto de Tessalonicenses o seguinte, verso 11, 2. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira. Veja, nós temos aqui 2 agentes, aqui em 2 aos Tessalonicenses, urdindo, produzindo, manufaturando, fabricando o quê? A mentira. 2 entes. O primeiro ente, Satanás. O segundo ente, que é chamado por Paulo aqui de o iníquo. Esses 2 entes estão mancomunados, estão juntos. Um surge como uma ação do outro, como vontade do outro. E o que eles entregam para os habitantes da terra que não acolheram o amor da verdade para serem salvos? O que eles entregam? A mentira. É isso que eles entregam, a mentira. Então, falar como dragão, dentre tantas coisas, qual é a essência de falar como dragão? Falar como dragão significa o quê? Significa mentir, forjar uma suposta verdade, forjar uma verdade que na verdade não é verdade. É uma verdade mentirosa. É uma verdade fake. É uma mentira completa, total. É isso que significa falar como dragão. É enganar, é mentir, é ludibriar. Mas ludibriar quem? Aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos e por isso estão perecendo. Porque os eleitos, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida, não serão enganados. Olha o que diz o verso 8 aí do Apocalipse capítulo 13. Vamos ler de novo? E ela, a primeira besta, será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. A besta só será adorada por esses que nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Nunca foram salvos um dia. Nunca pertenceram a Deus um dia. Para que depois pudessem ter seus nomes apagados, como aquela mentirosa Ellen White afirma no Grande Conflito, página 483. É mentirosa essa mulher. A Bíblia fala algo e ela diz algo contrário ao que a Bíblia fala. É uma mentirosa. Então preste atenção no que a Bíblia está falando. Essa outra besta tinha 2 chifres parecendo cordeiro. Quem é que assumiria essa imagem aqui? Mas falaria como dragão. Não é o iníquo lá de Paulo aos Tessalonicenses? Que fabrica mentira, que produz milagres, sinais, prodígios. Vejam o que está em seguida.
acerca da outra besta, verso 12. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ela tem 2 chifres. E ela se parece com cordeiro, 2 chifres de cordeiro, né? Tinha 2 chifres parecendo cordeiro. Parecendo um cordeiro. Quem é um cordeiro na Bíblia? Jesus. Então nós teremos uma personagem parecendo Jesus aqui e exercendo toda a autoridade da primeira besta na sua presença. E faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Veja. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Quem que são esses que vão adorar a primeira besta aqui? Por sugestão dessa outra besta com 2 chifres e que se parece o cordeiro? Quem é que vai adorar? Os que nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Está aqui, ó, verso 8, Apocalipse 13. Verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. É a primeira besta. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Esses que não vão adorar a imagem da besta, não se enganem. Não se enganem. Se todos que vão adorar a besta nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida, esses que se negarão a adorar a besta são os que têm o seu nome lá, inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Nós temos uma evidência de que o livro da vida já é antigo. Nós temos várias evidências na Bíblia, mas Jesus já dizia isso quando ele despacha lá os 70, né, para pregarem o Evangelho. Eles voltam todos radiantes e felizes, alegres, né, por terem feito muitos sinais e prodígios. Aí Jesus lhes adverte dizendo o seguinte: olha, alegrai-vos não porque vocês fizeram milagres, prodígios, né, converteram muitas pessoas, mas porque os vossos nomes estão, o quê? Escritos no céu. Vocês se lembram disso? Eu não me recordo exatamente a passagem, não sei se é, deixa eu ver aqui se é Lucas capítulo 10. Às vezes eu me esqueço, é tanta passagem na minha cabeça. É tanta passagem na minha cabeça. É isso mesmo, capítulo 10 de Lucas, verso 20. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. É óbvio que Jesus não fala aqui, ele não cita especificamente o livro da vida, mas o livro da vida é o livro que recebe os nomes de quem será salvo. Veja que os nomes desses já estavam registrados no céu. Antes mesmo deles morrerem, seus nomes já estavam registrados. E o que Apocalipse 3:5 nos diz é que quando tudo terminar, quando toda a batalha entre o bem e o mal terminar, quando tudo estiver, o reino de Deus estiver estabelecido, né, Deus não vai apagar os nomes desses do livro da vida, eles continuarão no livro da vida para sempre. Esse é o sentido de Apocalipse 3:5. Então vejam,
Nós temos aqui uma indicação de que os nomes dos santos estão lá já escritos nos céus, no livro da vida. Tem um outro texto aqui em Hebreus, eu estou citando só duas, tá? Duas evidências só de livro da vida, tá bom? Tem outro texto aqui em Hebreus, capítulo 12, versículos 22 e 23, que diz assim: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos, arrolados nos céus. Primogênitos arrolados nos céus. Os primeiros filhos de Deus, né? Os filhos mais velhos de Deus. Por que primogênitos? Porque foram eleitos desde a fundação do mundo. São os filhos de Deus primogênitos, arrolados nos céus. Arrolados como? Inscritos no livro da vida. Então percebam, meus queridos, percebam que essa outra besta, vejam, mais uma vez eu digo, eu não estou forçando você a crer naquilo que eu penso ser essa outra besta. Essa outra besta será um falso Cristo. Será o iníquo a quem Paulo se refere na segunda carta aos Tessalonicenses, que fará grandes prodígios e sinais, mas vai enganar quem? Nenhum dos eleitos. Porque Apocalipse 13:8 está dizendo que a besta só será adorada por todos aqueles que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Vejam. Então, quem nunca teve o seu nome no livrinho da vida é que vai adorar a besta. Deus já conhece esses? É claro que conhece. Pergunta idiota essa, né? Mas às vezes nós temos que fazer algumas perguntas idiotas para despertar a sua consciência, despertar a sua lucidez sobre aquilo que você está lendo. Verso 16 diz: a todos, olha o que é a imagem da besta, produzida inclusive por esse falso Cristo, né? A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Diz a teologia adventista que isso aqui será a guarda do domingo. E diz a teologia adventista que essa imagem da besta será a união da igreja com o Estado. E que essa marca na mão direita ou na testa é a guarda do domingo. Verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. É número de ser humano. Em outras traduções, é número de homem. A besta será uma personagem, com certeza será uma criatura humana, que aparecerá, evidentemente, por obra de Satanás, reclamando para si adoração, como se ela fosse o próprio Deus. O próprio Deus. E nós temos o surgimento de uma outra besta, parecendo cordeiro, mas falando como dragão, chamando a atenção de todos os habitantes da terra para a primeira besta. É interessante isso, né? É interessante isso. Um falso Cristo chamando a atenção da população da terra, especialmente daqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, né? Por isso estão perecendo. Nunca tiveram seus nomes inscritos no livro da vida, chamando a atenção desse povo
para adorar a primeira besta, como se a primeira besta fosse o próprio Deus. O próprio Deus. O Apocalipse deixa claro uma coisa que é importante, que eu vou ler para vocês agora. Preste bem atenção aqui. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Veja, Deus voltará com Jesus, o Pai. Deus voltará com Jesus. Deus Pai mudará de endereço por nossa causa. Está aqui profetizado no Apocalipse. Aqui na frente, João diz o seguinte acerca da cidade: Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, está mais do que claro que o trono de Deus, Pai, também vai estar aqui. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, versículo 3. Então veja, gente. Satanás já sabe disso aqui. Ele já conhece a Bíblia, melhor do que nós. Então o que ele vai procurar forjar? Uma volta de Jesus, com a concomitante presença do Pai. Um Pai fake. Um Jesus fake chamando a atenção dos habitantes da Terra para um Pai fake. Um Deus fake. Que é produto da obra de Satanás, do próprio diabo. Tudo fake, tudo mentira. E milhões crerão nessa mentira. Mas nenhum desses milhões que crerão nessa mentira, ou bilhões, tiveram seus nomes algum dia inscritos no livro da vida. Apocalipse 13, 8 está dizendo. E isso é confirmado em Apocalipse 17, 8, que diz o seguinte: Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas tornará a aparecer. Viram? Desde a fundação do mundo. Então está comprovado isso? Vocês percebem que há uma certa lógica nesses fatos aqui profetizados, quando você procura analisá-los com tranquilidade, sem fanatismo, sem radicalismo. Não estou pedindo para que você creia naquilo que eu creio. Você deve também ter a sua contribuição para fazer em relação a isso aqui. Você deve ter a sua modo de pensar, seu modo de entender e de ver as coisas. Né? Você pode entender isso de diversos modos. Outra coisa que eu gostaria de mencionar para você, que eu não sabia, acerca desse número 666, é número de homem, é uma personagem. Né? Na Bíblia traduzida para o árabe, o número 666 é uma palavra que quer dizer rocha ou pedra.
E vocês sabem que os muçulmanos adoram, eles adoram mesmo, uma pedra preta que está lá na Caaba, lá na mesquita de Meca, a maior mesquita do mundo. É a cidade mais sagrada para os muçulmanos, né? Tem uma pedra preta lá. E quando os muçulmanos fazem aquela peregrinação a Meca, eles são obrigados a dar 7 voltas em volta da Caaba, no sentido anti-horário. Eles adoram aquela pedra. Aquela pedra é manifestação visível de Alá na terra. O próprio Maomé chamou a pedra negra de Yaman Allah, a mão direita de Deus. E Maomé disse, já declarou que a pedra um dia falará. Essa mesma pedra, essa pedra preta, falará. E olha, nós já dissemos aqui, já manifestamos essa nossa opinião de que Meca é a Babilônia mãe. Inclusive a palavra Meca, do árabe, significa o quê? Mãe. Mãe. Babilônia tem 7 montes cercando, Meca tem 7 montes cercando. Meca é cercada por 7 montes. Meca, a mãe. E a Bíblia diz que a besta, juntamente com 10 chifres, destruirão Babilônia. Destruirão a grande cidade. Então nós cremos, eu creio, que Babilônia, Meca, será destruída. Agora é óbvio que a pedra preta, eles se encarregarão de retirar essa pedra preta de lá. Eles vão destruir a cidade, mas não vão destruir a pedra preta. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Eles vão pegar essa pedra preta. E sabe para onde eles vão levar essa pedra preta? Lá para aquela... Quando você vê o retrato de Jerusalém, você não vê uma cúpula dourada? Ali é uma mesquita. Se não me engano, mesquita de Omar, se não me falha a memória, ou Al-Aqsa, um negócio assim. E por incrível que pareça, ali onde está a mesquita hoje, uma mesquita muçulmana, era onde o templo estava. A principal construção do templo estava. Olha para vocês verem como são as coisas. Aquele lugar ali, do ponto de vista geográfico, né, é santo. Não porque existe uma mesquita lá, e porque supostamente dali Moisés tenha subido aos céus. Não, porque ali era o templo. O templo de Salomão, o segundo templo de Herodes, o templo ficava ali. E aí os muçulmanos, quando tomaram Jerusalém, construíram uma mesquita justamente no lugar santo do povo de Deus. No lugar mais santo da terra, para o povo de Deus, eles foram ali e construíram uma mesquita. Então agora imaginem vocês, se eles destruírem Babilônia, se destruírem Meca, a mãe, eles vão ter que realocar a pedra preta para algum lugar. Qual seria a segunda cidade mais importante para os muçulmanos? Responda-me vocês. É óbvio que eles vão levar a pedra preta para algum lugar. E eu lhes digo, com base numa opinião minha, não estou obrigando ninguém a crer nisso, que eles vão levar essa pedra preta lá para aquela mesquita que está lá em Jerusalém. Eles vão levar essa pedra preta para lá. E eu creio que será dali que se manifestará o falso Cristo. Eu creio que será ali dali ele se manifestará. E dali, evidentemente, ele vai se manifestar em vários lugares, como Jesus disse, olha, não creio se ele estiver no deserto, não creio se ele estiver na casa, não creio... Entendem? Mas eu creio que dali o falso Cristo se manifestará. De Israel. E a pedra preta, ela estará no lugar santo. Existe até
naquele sermão profético de Jesus proferido e registrado em Mateus 24, uma advertência de Jesus. Mateus 24:15, ele diz, olha, falando a respeito da destruição do templo, né, no ano 70, que se deu, que se daria no ano 70, estou falando da perspectiva de Jesus, né? Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. O abominável da desolação no lugar santo. Óbvio que Jesus estava falando aqui primariamente da destruição do templo no ano 70. Primariamente, mas nós sabemos que este sermão, ele tem dupla aplicação. Ele é um sermão que trata dos acontecimentos que antecederiam a destruição do templo, que culminariam na própria destruição do templo, causando uma miséria, causando enormes desgraças para o povo ali de Jerusalém. É óbvio que nós temos essa aplicação primária e nós temos uma aplicação secundária que é direcionada aos últimos dias. Então, se você se volve para essa expressão abominável da desolação, você vai chegar até Daniel. Porque Daniel, a partir do capítulo 8, ele fala de uma profanação inédita que aconteceria no templo. Inédita. Nenhum outro poder inimigo do povo de Deus havia perpetrado tal profanação. E que profanação é essa que foi inédita? Impediram o povo de se sacrificar, de fazer os sacrifícios diários no recinto sagrado do templo, impediram o povo de adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel ali no templo, e não ficaram só nisso, construíram uma estátua de um Deus pagão no altar de sacrifícios e obrigaram o povo a adorar essa imagem. Vejam como tudo nos remete para considerarmos o anticristo típico de Daniel 8 com o antitípico anticristo agora de Apocalipse 13. Vocês vejam que Antíoco Epifânio foi um personagem histórico, né? Ele possuía uma identidade histórica, mas também profética, tipológica. Antíoco, ele era uma personagem histórica, mas por conta do que ele fez com o templo no passado, instituindo um deus pagão no próprio lugar do santuário e obrigando o povo judeu a adorá-lo ali, isso nunca havia acontecido antes. Nunca. Então, Antíoco é um tipo do anticristo final agora. E essa adoração a um deus pagão dentro do recinto do templo, do santuário sagrado, foi batizada por Daniel como o abominável da desolação. O abominável da desolação. Eu estou tentando encontrar aqui, porque eu marquei a minha Bíblia, na minha Bíblia Nova eu não marquei. Mas deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, achei. Daniel 11:31. Forças enviadas por ele. Estou falando aqui de Antíoco. Antíoco, o personagem histórico e tipológico. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza. Acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Vejam.
Então percebam que no passado houve isso. Um povo inimigo do povo de Deus, obrigando o povo de Deus a adorar um falso Deus, instituindo uma adoração falsa a um Deus falso dentro do próprio recinto sagrado do santuário. O próprio lugar santo do santuário foi profanado. De modo inédito, assintoso. Por isso que o povo judeu instituiu uma festa, chamada a Festa da Dedicação. Tem registro dela na Bíblia, São João 10, 22. Tem registro dela na Bíblia. Isso foi tão grave na história do povo judeu que eles instituíram uma festa para comemorar a libertação desse grande poder, que era tipo do anticristo dos últimos dias. E Jesus, quando ele fala da destruição de Jerusalém, primariamente ele está falando dos exércitos romanos que adentrariam o recinto sagrado, não só da cidade, bem como do templo, né? Destruiriam o templo. A diferença é que os romanos não instituiriam nenhuma adoração a um Deus estranho ali, porque eles destruiriam o templo, né? Essa é a diferença. Mas é óbvio que nós temos que atentar para o fato de que esse discurso tem dupla aplicação. Ele é direcionado para os últimos dias. E nos últimos dias, e se nós o direcionarmos para os últimos dias, nós vemos que Jesus está falando aqui, olha, quando vocês, pois, virem situado no lugar santo o abominável da desolação. Ou seja, não profanaram o templo no passado, colocando ali uma divindade falsa e obrigando o povo a adorá-la? Eu creio que quando eles destruírem Meca, eles vão realocar a pedra preta, que Maomé disse que vai falar. Que Maomé disse que, fazendo uma referência a ela como a mão direita de Deus. Eles vão ter que realocá-la lá de Meca, porque eles vão destruir Meca. Vão realocá-la de Meca para onde? Jerusalém. E para onde eles vão colocá-la? Onde eles vão colocar essa pedra preta? Se não lá onde era o templo. O lugar mais santo da terra, de onde Deus se manifestava, onde Deus manifestava a sua glória. Mas onde hoje tem uma mesquita muçulmana lá. É como se os muçulmanos estivessem batendo na cara do povo judeu, do povo de Deus. Olha aqui, seus fracotes, nós é que mandamos. Vocês têm tanto poder que nós construímos uma mesquita aqui no lugar mais sagrado de vocês. Levem isso em consideração. Eu disse para vocês que essa outra besta, ela some, o termo besta, para dar lugar ao que mesmo? O que que essa outra besta, que papel ela desempenha nesse cenário? Olha aqui, Apocalipse capítulo 19, verso 20. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Falso profeta, falso Cristo, um falso Messias. Um falso Messias. Vocês estão captando algumas pistas, algumas evidências de que as coisas podem ser desse modo? Repito, eu vou terminar o vídeo agora. Não estou obrigando você a crer no meu ponto de vista. Estou simplesmente passando agora um ponto de vista que tem tudo, ou quase tudo, para se conformar àquilo que poderá ser o quadro real das coisas, a imagem real das coisas. Pense nisso, irmão. Pense nisso. Agora, nós já falamos muito sobre essa questão de decreto dominical, um dia de guarda, determinando todas as ações, mobilizando o mundo, pseudo-cristão e o mundo ímpio
contra o verdadeiro povo de Deus, enfim, meu Deus do céu. É um negócio tremendamente fantasioso isso. E nós já explicamos por que aqui. E se realmente um decreto dominical de âmbito mundial fosse promulgado, eu repito, faço questão de repetir. Vocês acham que somente os adventistas do sétimo dia, esse povozinho medíocre, eu estou falando em termos numéricos, somente eles se recusariam a observar esse decreto? Vocês acham que judeus ultra-ortodoxos, judeus ortodoxos, judeus messiânicos e muçulmanos se sujeitariam a esse decreto? Vocês acham? Vocês acham que esses dois povos, judeus e muçulmanos, se sujeitariam a um decreto dominical? Qual a probabilidade disso acontecer? Mínima. Não vou dizer zero, mas eu vou dizer mínima. Próxima de zero. E se a probabilidade deles se submeterem a um suposto decreto dominical de âmbito mundial é mínima, próxima de zero, quer dizer que eles estariam muito mais propensos a não se sujeitarem a esse decreto. E não se sujeitando a esse decreto, eles seriam selados com o selo de Deus? Serão selados? Assim como os adventistas? Porque tem judeus guardando o sábado, mas tem muçulmanos guardando a sexta-feira. Que não, eu, na minha modesta visão, na minha modesta opinião, muçulmano nenhum vai se sujeitar a esse decreto. Nenhum. Aí, nem se sujeitaria, eu tenho que falar tudo na condicional. Nenhum muçulmano se sujeitaria a esse decreto. E aí, eles guardam a sexta-feira, mas não se submeteriam ao decreto, então seriam selados? Seriam selados? E os judeus ultra-ortodoxos, os ortodoxos, os messiânicos, eles guardam o sábado. Também não se sujeitariam a esse decreto. A probabilidade deles se sujeitarem a esse decreto seria mínima. E não se sujeitando, seriam selados? Como os adventistas seriam? Então, são questionamentos válidos que precisam ser feitos à teologia adventista. Ela precisa dar uma resposta a esses questionamentos. Ela precisa dar uma resposta ao mundo sobre a falta de um papel de preponderância da religião islâmica em sua teologia. Ou seja, a falta de um papel de preponderância da religião islâmica segundo a teologia adventista. Há uma lacuna, há um vácuo, há um nada relativo aos muçulmanos dentro da escatologia adventista. Há um nada, um vácuo enorme, gigante. A teologia adventista precisava dar uma resposta a esses questionamentos, porque senão vocês vão ficar dando crédito a esse falastrão Rodrigo Silva, que está dizendo aí que decreto dominical, a volta de Jesus pode se dar em até 2 anos. Vocês vão ficar dando crédito para esse falastrão. Esse cara que adora uma câmera, adora um microfone, adora ser insensado como o cara mais sábio do mundo adventista, né? No mundo adventista e até no mundo mesmo, né? Não existe ninguém mais sábio do que esse homem. Tem gente que segue o Rodrigo Silva porque ele é doutor. Ah, mas ele é doutor. Mas e os demais doutores que não são adventistas? Quer dizer que o doutorado deles é inferior ao doutorado do Rodrigo Silva? Quer dizer que o critério para você crer no que uma pessoa fala é se ela é doutor ou não, se ela possui doutorado? Eu tenho pena das pessoas que pensam assim. Eu tenho pena. As pessoas que pensam desse modo. Falta um pouquinho mais de sabedoria a essas pessoas que pensam assim. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final, em nome de Jesus. Amém.